área de novo, servidor do TRDF, analista de TI. Estou aqui de novo com a prova do Banco do Brasil, agente de tecnologia, que rolou agora domingo, agora em 2023. E, cara, essa questão de Java é uma senhora questão. Que questão difícil. Que questão difícil. Provavelmente na prova eu não faria essa questão. Questão muito complicada, que leva tempo. Mas aqui a gente tem tempo, vamos lá, vamos aprender a resolver essa questão. E quem sabe numa próxima prova a gente resolve mais rápido, né? Essa é a questão, galera. A questão 64. Ele pede o que será impresso no console. Estão vendo que tem um System Output Line ali, né? Beleza, então vamos lá. Questão 64, que começa aqui, né? Ele fala dessas classes Java abaixo, que ocupam arquivos separados. Beleza, todos com public. Como eles têm public, tem que estar em arquivos separados mesmo. Cada arquivo Java só pode ter uma classe com public, o resto teria que ser default, sem public, né, a nível de pacote. E beleza. Vamos lá, vamos respirar fundo para resolver essa questão. Todo programa começa pelo main, né, pela classe main e pelo método main. Aqui ele declara um objeto O do tipo CAX, da classe CAX, que é que está aqui em cima, beleza? E o seu objeto, na hora de instanciar, é um objeto da classe CBY. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso, porque CBY estende CAX. Por isso que eu posso fazer isso. Beleza. Qual é a diferença de eu fazer isso ou de eu diretamente colocar CBY aqui? A diferença é o seguinte: variáveis estáticas e métodos estáticos, eu vou pegar desse cara aqui, desse cara. Agora, a nível de objeto, preferencialmente eu vou pegar desse cara aqui. Essa é a diferença, beleza, galera? Então vamos lá. Vejam que tem métodos estáticos aqui nas duas classes. Essa informação que eu falei vai ser útil. Então vamos lá. Instanciei. O que acontece quando eu instancio? Chamo o construtor da classe CBY. Vou para a classe CBY. Tem um atributo aProtected. Pode ser visto por ela e pelas filhas. Significado de protected, mas isso é irrelevante para a questão. E aí, estou chamando o construtor dela. Quando eu chamo o construtor dela, antes de chamar o construtor dela, eu chamo os construtores das classes acima, das classes mãe. Então, quando eu venho nesse cara aqui, eu já chamo o construtor da pai, da CAX. Então, vamos para o construtor da CAX. Esse cara aqui. Vejam que a CAX tem um atributo de mesmo nome da CBX, o atributo A, e tem um atributo a mais, o atributo B. CBY herda esses atributos. Ele vai ter um atributo B e vai ter o seu próprio atributo A. Não vai herdar esse cara aqui porque ele define novamente com o mesmo nome. Então ele vai ter esse cara aqui, beleza? Então esse cara aqui talvez seja relevante. Vamos ver na prática. Beleza. Construto CAX, chamei ele. Só que, por isso que eu falei que a questão é difícil. Antes de tudo, se eu tenho um bloco assim na classe, isso aqui é chamado de bloco anônimo. Se eu tenho um bloco assim, sem nada, esse cara tem que ser executado primeiro de tudo na classe, primeiro inclusive do que o construtor.
Então, o que vai acontecer aqui? A vai ser igual a 1, B vai ser igual a 2. A provavelmente vai ser irrelevante, mas vamos contabilizar aqui. Espera aí, só um minutinho. Vamos contabilizar aqui. Primeiro. A em CAX. Isso é importante, porque temos um atributo com o mesmo nome. Isso pode dar problema. Então, na classe CAX, A vai ser igual a 1 e B vai ser igual a 2 para esse objeto O. Beleza? E, logo depois, enfim, é executado o construtor. Estão vendo? A vezes igual a 2, A igual a 2. Beleza? Deixa eu copiar esse cara aqui para mais rápido. B vezes igual a 3. B vai ser igual a 2 vezes 3, que vai ser 6. Beleza? Beleza. Isso foi o primeiro passo. Na verdade foram 2 passos aqui, né? Mas eu vou considerar como só. E aí, voltando para a classe CBY, para olharmos o construtor da CBY, eu tenho o seu próprio A, que na verdade é 0, é outro A, é o A do CBY, beleza? E eu tenho o B, que aí sim ele herda de CAX. Então, na verdade, ó, em CBY, A é igual a 0 e B é igual a 6, que é o B de lá de cima do CAX, beleza? Beleza. Aí eu executo o instrutor, o construtor. Vou copiar esse cara aqui mais rápido. Beleza. A mais igual a 3. Então, A é igual a 3, porque a área é 0. B mais igual a 3. Então, B é 6 mais 3. Pego o 6 lá de cima, B é igual a 9. Então, B é igual a 9. Beleza. Aqui eu tenho os atributos do objeto O, que é um objeto CBY. Quais são os atributos dele? A igual a 3 e B igual a 9. Beleza? Beleza. Agora vamos entrar na seara do método. Que aqui dentro do System Out Line, ele vai chamar o OP1, o valor 2 aqui, como parâmetro. Então vamos lá. OP1 está onde? Não está no CBY. Então ele deve estar no CAX. Ele herda os métodos. Está no CAX aqui, ó, OP1. Então vamos anotar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho. Tá, beleza. Então vamos anotar aqui. Chamei OP1 com parâmetro 2. OP1 vai chamar quem? OP2. Vamos por partes. Ele vai chamar OP2 de 2 mais OP3 com atributo 2 mais o B, que é 9. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Vamos primeiro para o OP2. OP2 de 2. OP2 eu tenho OP2 eu tenho na classe CAX e no CBY, qual que eu uso? Como é um método, lembra que eu expliquei? Como é um método sem stat, que tem nos dois, eu vou dar preferência
pelo método da instância, pelo método semestático, pelo método do CBY, da classe filha, beleza? Então, vou executar esse OP2 aqui, tá vendo? Ele executa x menos a. Vou copiar aqui. Tá. X menos a vai ser igual a 2 menos. Quanto é o a de CBY? Menos 3, que vai ser igual a menos 1. Então, ele retorna menos 1. Vamos colocando aqui. Menos 1. Mais OP3, que eu ainda não sei quanto é. Mais 9. Beleza. Beleza. Agora vamos resolver o OP3. OP3 eu também tenho nas duas classes, estão vendo? Também tem nas duas classes. Qual que eu uso? Ele é estático. Se ele é estático, eu vou dar preferência pelo do CAX, que é o que está do lado esquerdo ali da atribuição, cara da classe. Essa é a diferença de usar do lado esquerdo CAX ou CBY. Se aqui fosse CBY, eu usaria esse cara aqui, o do CBY, beleza? Como eu botei aqui CAX do lado esquerdo, eu vou usar o método estático do CAX, beleza? Do CAX. Então, x vezes 2. Vai ser igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza. Agora podemos resolver o método OP1. Vamos botar mais aqui embaixo para não ficar muito grande. OP1 já estava nesse espaço aqui. Menos 1. Mais OP3 de 2, que agora eu já sei que é 4. Menos 1 mais 4, 3. 3 mais 9, 12. Tá aí o gabarito, galera. 12 é letra B de bola. Beleza? Questão difícil, hein? Cheio dos peguinhos. Recapitulando aqui, informações importantes. Quando eu entro na classe CAX, seguindo aquele passo a passo, eu fiz como se fosse um compilador. O compilador ele é assim. Ó. Ele executando essa linha aqui, ele viu que a instância é CBY. Então, eu vou carregar classe CBY, que estende CAX. Ele já reconheceu aqui que tem uma herança. Beleza. Quando eu chamo esse cara aqui, o construtor, eu vejo que tem uma herança, então primeiro, antes de eu executar esse cara, eu vou chamar o construtor do pai, do CAX. E aí, lembrando, blocos de código anônimos, eu executo antes de tudo na classe. Então o passo é esse, eu vou executar esse cara, depois eu vou executar o construtor do pai, enfim eu vou executar o construtor do filho. Esse é o passo a passo. E tomando cuidado com isso aqui, ó. Temos aqui um atributo de objeto, não é um atributo estático. Atributo de objeto, mesmo nome entre CAX e CBY. Quem que eu uso? Vou usar o do CBY, o mais específico. Preferência pelo mais específico. Como a visibilidade é a mesma, é o mais específico. Beleza? E a questão do método é o que eu tinha falado no início. Primeiro, se o método só existe em uma classe, é óbvio que eu vou usar o daquela classe, né, que é o caso do OP1. Mas se o método existe nas duas classes, aí tem aquela questão. Se ele for estático, eu tenho que usar o método da classe aqui da esquerda, beleza? Que foi declarado. Se o método é de objeto, eu tenho que usar o da instanciação, caso ele esteja nos dois, né? Distanciação eu digo sem o estático, né? No caso do OP2 aqui. Beleza, galera? Questão complicadinha.
Espero que tenham entendido. Até a próxima. Pessoal, só uma coisa que eu acho que eu não fui muito claro, ou talvez até tenha falado errado, é o seguinte. No caso dos métodos estáticos, eu falei que eu ia usar o cara da esquerda para selecionar qual método estático eu ia usar. Então, na verdade, não. Eu tenho que pegar o método estático do cara da esquerda. Por exemplo, se o CAX não tivesse esse método aqui, fosse apagado, eu não usaria o OP3 do CBY, porque ele é estático, eu tenho que usar o do cara da esquerda. Se o CAX não tem o OP3 estático, eu não posso usar o OP3 estático da instância, porque ele é estático, ele é de classe. Beleza? Então, se esse bloco de código aqui no CAX não existisse, mesmo com esse cara aqui no CVY, ia dar um erro de compilação. Beleza? Beleza, só para ficar claro. Valeu, galera.